exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No coração da Igreja sempre pulsou um profundo desejo de se aproximar dos pequenos, dos que sofrem e dos que carregam o peso das fragilidades humanas. Esse desejo não nasce de um ideal meramente social, mas da própria identidade de Cristo, que escolheu a pobreza como caminho e assumiu os excluídos como seus irmãos mais próximos. Relembrar essa vocação é redescobrir quem somos e para quem existimos enquanto comunidade cristã. O texto deste 15º dia de reflexão nos ajuda a enxergar a clareza dessa missão. Desde os primeiros dias de cada pontificado, o Espírito Santo suscita nos pastores um olhar atento aos pobres, como se fosse preciso renovar continuamente esse foco para que a Igreja não se distraia. Somos chamados não apenas a ajudar os pobres, mas ser igreja pobre e para os pobres. Uma igreja que se deixa evangelizar por eles, que aprende com eles e que vê neles o rosto do próprio Cristo. Façamos então nossa oração inicial. Senhor Jesus, que sendo rico, vos fizestes pobre por amor de nós. Acolhei nossa prece neste encontro. Diante de vós trazemos o clamor dos que sofrem a fome, a sede e a exclusão, daqueles que lutam pela dignidade em meio à indiferença do mundo. Que o vosso Espírito nos desperte da acomodação e nos faça sensíveis às feridas da humanidade, reconhecendo em cada rosto sofredor o vosso próprio rosto. Deus de misericórdia e justiça, vós que escutais o grito dos pobres e os chamais de bem-aventurados, fortalecei em nós a fé que se traduz em gestos concretos de solidariedade. Livrai-nos de toda indiferença e ideologia que justifica a desigualdade e fazei-nos compreender que o amor cristão não se limita às palavras, mas se revela no compromisso com os últimos e esquecidos. Espírito Santo, fogo do amor de Deus, iluminai o nosso caminho comunitário, que este tempo de escuta e reflexão sobre a Dilexte reacenda em nós a alegria de seguir Jesus, pobre e servidor. Fazei de nós comunidade, sinais vivos do reino, onde ninguém é excluído e todos podem experimentar a ternura do Pai. Amém. A igreja
Hoje a Rosalva traz para nós os parágrafos 35 e 36 da Dilex T. É esse texto que vai guiar a nossa reflexão de hoje. Vamos ouvir com atenção. 3 dias após a sua eleição, o meu predecessor manifestou aos representantes dos meios de comunicação social o anseio de que fosse mais claramente presente na igreja o cuidado e a atenção aos pobres. Ah, como eu queria uma igreja pobre e para os pobres! Este desejo espelha a consciência de que a igreja reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador pobre e sofredor, procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Com efeito, tendo sido chamada a configurar-se com os últimos, nela não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Há que afirmar, sem rodeios, que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. A este respeito, temos abundantes testemunhos ao longo da história quase bimilenar dos discípulos de Jesus. A expressão "uma igreja pobre para os pobres" tornou-se uma síntese inspiradora da missão cristã. Não se trata de um slogan, mas de um caminho evangélico que resgata o coração da fé. Quando a igreja se aproxima dos pobres, ela reencontra sua forma mais genuína, porque Cristo mesmo escolheu a pobreza como sinal da presença de Deus no mundo. Assim, cuidar dos pobres não é uma ação periférica, mas central à identidade cristã. O desejo expresso pelo Papa logo após a sua eleição aponta para a urgência de recolocarmos os pobres no centro da vida eclesial. Essa urgência não nasce de pressões externas, mas da força interior do Evangelho. O Espírito Santo recorda continuamente que uma igreja que se afasta dos pobres se afasta do próprio Cristo. O cuidado com eles não é opção pastoral, é exigência da fé. Reconhecer nos pobres a imagem do Cristo sofredor é um passo decisivo. Não são apenas destinatários da caridade, são sacramentos vivos da presença do Senhor. Quando a igreja se curva diante deles, não realiza meramente um gesto de solidariedade. Ela presta culto ao próprio Cristo. Por isso, aliviar suas dores não é filantropia, mas serviço evangélico. O texto ressalta que não devemos alimentar dúvidas, desculpas ou interpretações que diminuam essa clareza. Às vezes, na história da igreja, surgiram discursos que relativizaram a centralidade dos pobres, justificando omissões ou adiando compromissos. A palavra, no entanto, não permite evasivas. Existe um vínculo indissolúvel entre fé e pobres. Ignorar isso é trair o Evangelho. Ao longo de quase 2000 anos, a Igreja testemunhou essa verdade através de inúmeros santos, comunidades, iniciativas. Desde os primeiros diáconos instituídos para o serviço da caridade, até as congregações que consagraram suas vidas aos enfermos, órfãos e excluídos. A história da Igreja é entrelaçada com gestos de misericórdia concreta. Esses testemunhos iluminam o caminho atual. Uma igreja para os pobres é também uma igreja que aprende com eles. Os pobres nos evangelizam com a sua esperança, com a resistência diante das adversidades, com a fé muitas vezes mais pura e confiante do que a nossa. Eles revelam que a verdadeira riqueza está na confiança em Deus e na partilha entre irmãos. Aproximar-se dos pobres é deixar-se transformar por eles. Ao mesmo tempo, essa opção exige conversão comunitária. Significa rever estruturas, prioridades, estilos pastorais.
As paróquias e comunidades são chamadas a ser espaços acolhedores, onde os pobres não apenas recebem ajuda, mas se sentem parte, protagonistas e membros fundamentais do povo de Deus. Uma igreja para os pobres precisa ser, antes de tudo, uma igreja com os pobres. Esse caminho implica também simplicidade e sobriedade. A igreja não pode anunciar a pobreza evangélica vivendo de modo opulento ou distante da realidade do povo. A simplicidade do estilo, das celebrações, da linguagem, da presença missionária testemunha a credibilidade da fé. A pobreza evangélica torna a igreja mais livre, mais leve e mais próxima da humanidade ferida. Além disso, uma igreja para os pobres deve denunciar as causas profundas da pobreza. A misericórdia não pode ser apenas assistencial, mas também transformadora. Amar os pobres é também defender sua dignidade, lutar por justiça, combater estruturas de exclusão e apoiar iniciativas que promovam vida plena. A caridade e a justiça caminham juntas. Por fim, acolher essa vocação significa entrar no movimento do próprio Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça. A igreja configurada a ele se torna sinal concreto de esperança para os últimos. Quando se aproxima dos pobres, ela se torna mais parecida com Jesus, mais fiel ao Evangelho e mais luminosa em sua missão de ser sal e luz do mundo. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Jesus fez dos pobres o centro da sua missão. Ele se identificava com eles. Tudo o que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Mateus 25:40. Por isso, uma igreja fiel ao Evangelho não pode se afastar dos pobres. Ela deve ser um sinal vivo da compaixão de Deus, à semelhança da proposta do Papa Francisco que dizia na Evangelii Gaudium: desejo uma igreja pobre para os pobres. Ser igreja para os pobres não é apenas atender necessidades materiais, mas defender a dignidade ferida. É uma igreja em saída, uma igreja sinodal que caminha junto e se lança na luta dos pequenos para romper estruturas que geram exclusão. Na oração de hoje, renovemos o chamado que Deus nos faz. Ser uma comunidade que não espera os pobres chegarem, mas vai ao encontro, levando não apenas palavras, mas sendo presença de esperança, misericórdia e justiça. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se vê. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Ser uma igreja para os pobres é assumir com coragem e alegria a identidade que Cristo nos entregou. É reconhecer nos pequenos o rosto do Senhor
e permitir que a comunidade inteira se transforme à luz desse encontro. Na simplicidade, na partilha e na justiça, a Igreja reencontra sua forma mais autêntica e se torna sinal vivo do Reino de Deus. No final desta nossa reflexão de hoje, dirijamos ao Senhor uma prece. Senhor Jesus, que te fizeste pobre para nos enriquecer com teu amor, renova em tua Igreja o desejo de viver próxima dos pequenos. Dá-nos um coração sensível, simples e livre, capaz de reconhecer em cada pobre a tua presença santa. Que nossas comunidades acolham, defendam e sirvam os que sofrem, e que nossa fé jamais se separe dos necessitados. Faz de nós uma igreja pobre e para os pobres, para que o mundo veja em nós a luz do teu Evangelho. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.